Hoje vamos começar o programa com a nossa entrevista do dia. Vamos conversar com Júlia Pontes, que é fotógrafa e colabora com o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM. Ela já está aqui comigo no estúdio da Rádio Clube e vamos conversar agora. Boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada a todos os ouvintes. Muito obrigada ao Brasil de Fato por dar essa oportunidade a mim e ao MAM para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Ótimo. Júlia, então, para começar, explica para a gente o que é o MAM e como é que vocês atuam. O MAM é um movimento popular, a gente já está em mais de 14 estados brasileiros. Ele começa em Minas Gerais, ele tem um apoio logístico do MST, mas teve, principalmente nesse começo, porque é um movimento que ainda está em formação, mas o que a gente defende é realmente que os povos tenham a soberania quando se trata de exploração mineral. Hoje, o que acontece? A legislação mineral ela quase existe sem consulta aos povos, sem consulta àquelas pessoas onde o seu habitat vai ser minerado. Todo o subsolo, tudo que está embaixo da terra, vamos dizer assim, alguns centímetros embaixo da sua casa, pertence à União. Então, ele é um bem seu, meu e das nossas gerações futuras. E o que acontece hoje é que toda essa decisão de quando, como, onde e por quem vai ser feita essa exploração daquilo que está embaixo dos nossos pés é feita por governantes com uma consulta muito ruim ao povo. Você tem que ficar lendo o boletim oficial para saber se o espaço embaixo da sua casa foi otorgado uma licença ou não. Então, para você contestar isso, ele fala assim, não, eu publiquei no diário, foi publicado no Diário Oficial. Mas quem tem essa disponibilidade, de ficar lendo o Diário Oficial todos os dias para saber o que está acontecendo embaixo da sua terra? Então, ele é um modo muito imperfeito de consulta pública. Muito bom. E, como eu falei no início, você é fotógrafa e você fotografa a mineração há 4 anos. O que é que você já viu de mais impressionante durante todos esses anos e como é que você consegue trazer esse debate da mineração para a fotografia? Então, a minha relação, inclusive, o que me levou ao MAM foi a fotografia. Meu trabalho fotográfico sobre mineração começou antes mesmo da minha relação com o MAM. O que aconteceu? Já há muitos anos que eu percebia, sou de Belo Horizonte, o entorno de Belo Horizonte sendo comido, você sobrevoava Minas e parecia um queijo suíço. E eu falava assim, gente, ninguém está falando sobre isso? Então, quando teve o desastre de Mariana, foi que eu entrei de cabeça. A tragédia crime de Mariana foi quando eu entrei de cabeça nessa documentação. E, sem dúvida, em termos visuais, o que é mais impactante é ver de cima. Não tem explicação para o que é aquilo. Porque você ganha uma dimensão de espaço e de impacto que é impossível ter estando na terra, no chão. Por quê? Primeiro porque a própria geografia mineira faz com que você não consiga ver além das montanhas. E existem acordos do Ministério Público Estadual para manter a face visível da montanha sem minerar. Então, ainda que a mineração seja visível e sentida muito em Minas, o que a gente consegue ver do chão ainda é uma porcentagem mínima do que realmente é o tamanho do estrago que essas minas causam. Assim, eu já viajei mais de 100 quilômetros, com uma mina atrás da outra. Então, e as barragens? As barragens é algo... eu tenho uma coleção de fotos de barragens, infelizmente, porque essa é a verdade. Não devo ter menos do que 30, 40, 50 barragens assim, que eu já sobrevoei e aí eu escolhi retratar a mineração de uma maneira que até então não tinha sido feita, trazendo a beleza, porque eu acho que as pessoas já estavam muito saturadas de ver a tristeza, a decadência. Eu falei, não, então vamos trazer a beleza. E no momento que eu trouxe a beleza, eu consegui, nesse momento agora, em que o diálogo se abriu, eu consegui, com muita força, fazer essa conexão de que
parte do trabalho seja a minha fala, a fala do MAN, e parte a imagem. O que abre o caminho para falar desse assunto são as imagens para pessoas que naturalmente ou normalmente não falariam desse assunto. Então, Júlia, por que a lógica das empresas mineradoras impacta tanto o meio ambiente, né? E de que forma isso acontece na prática? Nossa, é muito, até difícil falar. O que acontece? Durante o processo dessas grandes obras, né, assim, quando a gente fala de mineração, é importante dizer que em Minas a mineração em grande parte está associada a grandes obras. Grandes obras, nós estamos falando de empresas que, por exemplo, Conceição do Mato Dentro, que foi o caso que a gente mais acompanhou, porque hoje é um dos maiores conflitos de água do Brasil e o maior conflito de água de Minas Gerais. É um processo que tinha uma população na cidade de 8 mil pessoas e vem 8 mil homens que entram naquele lugar, que tem uma história, que ele está na Serra dos Pinhais, que é uma serra super importante em Minas, e aí, de repente, você tem estupro, você tem violência contra a mulher, você tem favelização, porque o preço do metro quadrado aumenta muito rapidamente, então você cria favelas e as pessoas vão migrando, vão piorando a qualidade de vida delas substancialmente. Fora isso, hoje, nesse caso em particular, as nascentes de água são assoreadas, então várias populações começam a não ter água, os lençóis freáticos começam a baixar, porque a mineração consome muita água, com barragem ou sem barragem, ela tem um alto consumo de água. O mineroduto de Conceição do Mato Dentro, ele usa só para manter úmido, independente se o minério está sendo bombeado ou não, o suficiente para abastecer uma cidade de 275 mil habitantes. Então, você imagina que isso, fora o que a barragem demanda, fora o que a exploração em si demanda. Então, o que você está vendo é que o produtor rural ali está acabando, aí você começa a tirar as comunidades dos lugares onde elas nasceram e colocar dinheiro na mão delas sem a menor assistência, às vezes, social e psicológica para essas pessoas. Então, acaba que aumenta o nível de alcoolismo, o consumo de drogas, porque essas pessoas que não sabiam de uma vida fora do campo, elas começam a ser levadas para a cidade. E para elas, não é cidade igual a Recife, não é Belo Horizonte, é simplesmente uma cidade que é maior do que com aquele vilarejo que elas estavam acostumadas. E, fora isso, o esquema das grandes empresas, em geral, é fragmentar as comunidades. Então, eles fragmentam as comunidades para que elas percam sua força de luta. E isso é uma estratégia que as empresas usam, em geral, não só com comunidades, com as comunidades rurais, mas com comunidades que hoje podem ser consideradas, que ainda não têm, por exemplo, a chancela de serem comunidades quilombolas. Né? Então, como se sabe, várias comunidades têm uma dificuldade incrível de provar que elas são quilombolas, e por isso a proteção delas é ainda menor. Então, e isso se repete. Em Carajás, só para lembrar, a Carajás é 10% do território brasileiro. É 10%. Isso é terra demais. Assim, eu fui para Carajás com o MAN e a gente andou mais de 120 quilômetros na mina. Então, assim, são extensões territoriais que essas... Você imagina você desmatar, imagina o que acontece com o bioma, né, com a natureza nesses lugares, fora o calor, porque você tira a mata nativa daquele lugar. Assim, é muito triste o que acontece quando esses grandes projetos entram, porque existe o tal do EIA-RIMA, que é uma coisa que ontem, quando eu fiz essa fala na Faculdade de Direito, eu expliquei para eles, disse, olha, quase 1/3 ou mais de Pernambuco tem licença de pesquisa mineral. Vocês precisam começar a dominar esse vocabulário. EIA-RIMA, assistência técnica, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma frente de luta aqui também. E você acabou de falar, né, sobre Pernambuco, e eu queria saber aqui no Nordeste, né, como é o cenário da mineração? Então, aqui hoje, eu até anotei aqui, porque eu esqueço, gente, desculpa, é minha primeira vez em Pernambuco, está sendo, assim, incrível, mas...
Na região do Vale do Catimbau foi encontrado urânio já há algum tempo, né? E junto a isso, eles têm o projeto de implantação da usina nuclear na Nova Itacuruba. Porque sempre que a gente pensa numa usina nuclear, invariavelmente ela vai ter que ter a origem, o urânio, de algum lugar. Então, você imagina o Vale do Catimbau, que é uma reserva arqueológica aqui, né? Então, é muito importante essa consciência, porque se isso realmente for para frente, é importante lembrar que a gente tem um ministro de Minas e Energia que vem da energia nuclear, que é um defensor da energia nuclear. Então, como movimento social, e aqui as pessoas que escutam, é importante que a gente comece a se mobilizar e começar a trocar experiência. Porque os estados que não são naturalmente de exploração mineral, eles às vezes não têm ainda essa experiência desse tipo de luta, mas ela vai vir cedo ou tarde, porque a gente nunca mudou nossa matriz colonial de exploração, né? De commodity. Então, é muito importante a gente trocar experiência. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que 95% do gesso do Brasil é produzido aqui no Polo Gesseiro de Trindade, assim, principalmente no Polo Gesseiro de Trindade, mas 95% do gesso brasileiro vem de Pernambuco. E isso é muito forte. Sabe? Porque aqui a gente ainda está tentando construir um processo de militância, e é importante, porque se você olha o Nordeste, não só aqui, as licenças para pesquisa são imensas. As licenças para operação ainda são muito pequenas, mas as licenças para pesquisa são enormes. E é uma questão de tempo. Por quê? Porque à medida que esses minerais esgotarem em outros lugares que já têm, eles vão vir para cá. Porque o grande desafio da indústria exploratória mineral é o transporte. Então, o que acontece? No momento em que o mercado internacional paga mais, eles conseguem viabilizar esse tipo de exploração por causa do transporte. Aí viabiliza construir vias para transportar. Então, para mim, é sempre uma questão de tempo. Nossa. Vamos, então, acompanhar esse processo, né? Como é que isso vai se dar aqui no estado? Dá para fazer, então, um panorama de como atualmente está Mariana e Brumadinho depois dos crimes que aconteceram por lá, Júlia? Dá super, porque, inclusive, uma amiga minha hoje fez uma fala na Câmara de Brumadinho, porque a Vale já está descumprindo vários dos acordos. Quando você vê, e isso é muito fácil, você coloca no Google e vê quanto a Samarco ainda deve de indenizações e principalmente de multas. E ela deve praticamente todas as multas que ela levou. E uma coisa que é muito triste é você ver, porque quando você analisa grandes obras, você vê assim, até mesmo os impactos em Brumadinho e em Mariana, elas têm várias coisas em comum. O que aconteceu em Mariana? Que a diferença de Brumadinho. A Mariana, ela não teve uma perda populacional substancial como foi em Brumadinho. Em Brumadinho, 1% da população morreu. Então, não existe alguém que não conheça alguém. Ou conheça muitas pessoas, ou que perdeu várias pessoas da família ao mesmo tempo. Não existe. Então, o impacto social é uma coisa nunca vista. Sabe? É muito triste, e eu trabalhei muito em Brumadinho, então é uma história que para mim é super sensível, porque 40% da população ficou ilhada. Brumadinho é uma cidade que é o dobro do tamanho geográfico de Belo Horizonte. E aí, no momento que aquela única via que conectava o município foi cortada pela lama, as pessoas ficaram 3 meses ilhadas. 3 meses sem conseguir conectar um lado com o outro do município. Essa passagem foi feita há muito pouco tempo, foi uma denúncia que a gente fez, a gente conseguiu levar o exército para ver se conseguia fazer uma ponte emergencial. A envergadura era muito grande, eram pessoas passando por ponte pêncil. Sabe como é que é aquela ponte do rio que cai? Aquele negócio que balança? Imagina pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, crianças, grávidas, doentes, para você ir no posto de saúde. Você precisava fazer isso.
O professor da rede pública, que morava do lado ilhado e precisava ir para o outro lado do município, começou a demorar 3 horas para chegar no ambiente de trabalho. E nisso, a rede pública voltou a ter aulas sem nenhuma assistência psicológica. Os professores não receberam orientação para falar o que eu vou fazer comigo e com os alunos. Os diretores das escolas foram chamados, mas os professores diretamente não tiveram. Então, assim, é um caos. E o que a gente vê que é muito triste é que várias das doações que chegaram a Brumadinho tiveram um gargalo no próprio ego dos secretários. Porque a secretária de Assistência Social morreu. Então, e também os grandes gerentes da Vale. Então, não se conseguiu articulação rápida com nada. Porque, muita gente morreu, né? Então, assim, é uma história muito dura. Eu faço parte do grupo de mulheres de Brumadinho. E o MAN está lá, assim, ativamente, com muita dificuldade. Assim, a gente está com muita dificuldade de arrecadação de dinheiro para continuar com a brigada lá, fazendo um trabalho de conscientização. Porque o que aconteceu, também diferente de Mariana, é que o córrego do Feijão não foi evacuado. Bento Rodrigues, por mais que algumas casas foram atingidas, mas todo mundo foi evacuado. Em Brumadinho, não. Então, a população acabou sofrendo, assim, você imagina, com o helicóptero, aquela movimentação que, de repente, aconteceu, e as pessoas falavam assim, nossa, as bolsinhas estão ficando cada vez menores. As bolsinhas são aquelas que muita gente deve ter visto na televisão, que eram que eles carregavam os corpos. E aí foi quando a gente descobriu que os corpos já não se encontravam mais, né? Que eram fragmentos. Hoje não se espera, na maioria dos casos, encontrar corpos inteiros. É muito triste a situação. Mas em Mariana, o dano ambiental ainda é muito maior. Então, assim, mas o que as duas têm em comum é essa não resolução, sabe, de casos. Em Mariana teve um saque das casas absurdo. As pessoas roubaram assim até as janelas das casas porque as pessoas foram evacuadas de lá. E é uma situação muito triste em que o MAN também faz uma luta grande, porque o que acontece é que as pessoas às vezes não têm noção nem que elas têm direitos. Então, um grande trabalho do MAN é fazer a formação das pessoas da população, conscientizar a população dos direitos que elas têm. Tem muita gente no Córrego do Feijão que estava querendo ir embora e largar a casa, porque falava assim, não, minha casa agora não vale nada. Teve um homem que queimou a casa, porque ele falou assim, eu estou endividado, né, assim, uma pessoa que tinha acabado de construir a casa. Então, um grande trabalho do MAN é de formiguinha, de construir essa consciência coletiva, de construir a consciência de que as negociações feitas no coletivo são melhores, necessidade de uma assistência técnica idônea, porque o que é assessoria técnica? Assessoria técnica é geralmente uma contrapartida tanto das grandes obras quanto quando acontecem essas tragédias, que dá uma orientação de quais são os impactos, uma assessoria legal, uma assessoria social. Então, ela ajuda a população a se posicionar, a se reintegrar, sabe? E a assessoria técnica, muitas vezes o papel aceita tudo. Então, uma das funções do MAN, inclusive, é ajudar que as melhores assessorias técnicas estejam presentes, sabe? Que dê esse apoio à população, tanto um apoio social, quanto um apoio jurídico, quanto um apoio de direitos, né? Das pessoas entenderem e serem conscientes, e de luta. Ele ajuda muito a fortalecer a luta social e das minorias atingidas. E, Júlia, aqui em Pernambuco, a gente também vai sofrer as consequências, né, do crime de Brumadinho, porque os rejeitos estão chegando no Rio São Francisco, né, que é esse rio tão importante, não só aqui para o estado, mas para o Nordeste. Então, sobre isso, como é que está sendo a experiência lá em Minas e o que você acha que a gente pode fazer por aqui? Olha, o que eu acho é que a gente falava, está chegando no São Francisco, está chegando no São Francisco, e ninguém mais fala disso. Então, é importante que não só Pernambuco, mas todos os estados afetados se mobilizem. Porque a gente não pode, principalmente agora, eu sei que é muito difícil, a gente que trabalha com mineração, como está acontecendo agora, às vezes é muito desanimador. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma experiência de que a luta de classe funciona, sabe? A gente tem conseguido fazer alguns freios, sabe? Frear algumas
alguns licenciamentos, ou pelo menos conscientizar a população do risco de certos licenciamentos minerais. Então, eu acredito que hoje é importante. A lama chegou, sim, no Rio São Francisco, e ele atinge, imagina, a nascente do Rio São Francisco é em Minas Gerais, e ele vai percorrendo inteiro, né? Ele chega até para cima aqui, né? Ele passa por Pernambuco e sobe. Então é importante que a gente dê esse apoio também, porque às vezes as comunidades lá não consegue sair, às vezes eu ter a voz ouvida em outros lugares. Então é importante que a gente, como eu, que moro, né, em São Paulo hoje, e nem por isso eu abandono a minha luta do meu estado e das comunidades do meu estado. Então é importante que a gente se solidarize, a gente consegue ter uma voz maior, dê voz, tanto voz visual, como fotógrafo, ou uma voz de luta, quem é ativista, quem é militante, abraçar essas causas e fazer com que elas alcancem outros níveis de luta, sabe? Porque é importante, assim como as pessoas daqui, vamos lutar junto, né? O Rio São Francisco, ele tem que ser uma luta conjunta, porque ele afeta vários estados, ele afeta a gente, ele afeta a nossa cultura, né? Ele é extremamente importante em todos os sentidos. Então, eu acredito que se tem alguém escutando a gente aqui que tem essa capacidade ou contatos, ou possibilidade de ajudar essas comunidades que estão no Rio São Francisco, é muito importante, e a gente do MAN vai ter maior prazer, maior honra, e vamos sentir assim que é importante, a gente sente que é importante essa luta conjunta, e vamos ter maior prazer de trabalhar junto. Júlia, então, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Foi muito bom e muito importante a nossa conversa de hoje, principalmente trazendo esses elementos de como está Minas Gerais, inclusive sobre Pernambuco e essa ameaça da mineração que também você trouxe. E para o final do programa não, mas das entrevistas, a gente sempre pede uma música para as nossas entrevistas.